que é um livro que eu prefaciei. Pós-faciei. Eu não pós-faciei. Eu fiz um texto que veio como pós-fácil, porque talvez não seja um pós-fácil, de verdade. Por quê? Porque o livro tem muita coisa e eu não dei conta de cuidar do livro todo, de tratar o livro todo. E aí, a gente vai ter hoje um bate-papo com Nívia sobre o livro e eu vou perguntar coisas que eu não alcancei ainda em relação ao livro. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Muito obrigada desde já, pelo convite de estar aqui na academia. É muito especial para mim. Abrindo aí esse evento presencial Livros na Mesa. E eu estou aqui disponível, vamos lá, encarar essas perguntas. Eu acho que tem muita gente aqui já conhece o livro ou não, né? Mas eu acho que a gente tem que começar de maneira didática, apresentando o que é, por quê, como fez, né? Bem caretinha, porque senão as pessoas se perdem. Bom, o livro é um livro de poemas, né? Está dividido em 8 sessões. Essas sessões têm diferentes ancoragens, por isso, né, esse passeio por mundos diversos, que traz muitos elementos diferentes, uma parte da outra, mas que, por outro lado, também tem ali um leitmotiv, que é o amor por ela. O amor por ela é a conexão entre todos esses poemas, que passeiam pelos dinossauros, pelos fósseis, chegam no James Webb, né? Ou seja, que trata aí do mundo invisível, que esse telescópio especial está nos revelando, e do mundo visível do nosso cotidiano, e suas pequenas violências, né? Então, o livro, na realidade, ele surgiu como uma plaquete. A plaquete se chamava Estômago. Tinha 10 poemas. Uma das sessões se chama Estômago, né? Então, o livro Estava surgiu na a partir plaquete, está toda na sessão do estômago? Exatamente, não tal qual. Houve alterações, né, reescritas, releituras. O poema Estômago, por exemplo, ele já está publicado em uma antologia do Festival de Poesia de Lisboa, em outro formato. Lá ele tem mais um verso, e aqui ele não tem esse verso, ele foi retirado, né, para esse livro. Então, os livros, eles têm, tanto a antologia quanto esse, ele tem o mesmo poema, com a mesma titulação, só que com a quantidade de versos diferenciada. E aí você tem um centro de livro, uma plaquete chamada Estômago, e você produziu o livro em volta, ou você fez uma aproximação de outras abordagens poéticas? Como é que foi isso? A plaquete, ela partiu do pressuposto de não uma consequência, né, mas uma sequência do Cãibra de Nó. O Cãibra de Nó foi meu livro anterior, no qual eu faço uma ida para os substantivos mais concretos, né, uma ida para o corpo mais físico, no qual eu deixo um pouco de lado o processo de pensar mais abstratamente no amor, na morte, no corpo, né? E passo a pensar de uma maneira mais visceral, mais física, com relação à dor. Então eu chamo o Cãibra de Nó de ponto de inflexão dentro do processo de composição dos livros, né? Então é um momento no qual a minha poesia ela ganha um pouco mais de materialidade. O estômago é um momento em que essa materialidade ela se confirma, ela se concretiza, né? Então se eu falo lá de vísceras no Cãibra de Nó, se eu falo da própria Cãibra de Nó, dessas dores físicas, no corpo homofóbico escuro, eu venho para falar que até mesmo o amor é sentido por essas vísceras. Eu tiro o coração como centro e coloco o estômago como centro do sentir, né? O frio no estômago, a dor no estômago, o soco no estômago. Então, e pensar aí o quê? Certa vez eu li uma notícia de jornal que falava que havia uma comida no estômago de um dinossauro. E esse dinossauro havia milhões de anos, né? Milhar no fóssil. Então foi encontrado ali aquela comida e isso me fez refletir.
que esse dinossauro comia, né? Como era a rotina desse dinossauro. É uma loucura, né? Você vai pensando assim. E aí eu penso, tá, o dinossauro viveu há milhões de anos. Viveu ao longo de milhões de anos. Está extinto há milhões de anos. E nós estamos aqui há muito menos tempo do que os dinossauros. E o mundo continua em expansão. E nós temos tecnologia suficiente agora para olhar para esse passado. O telescópio James Webb, ele olha para um passado de 13 milhões de anos-luz. Então ele consegue ver algo que não existe mais há trilhões e trilhões e trilhões de quilômetros, né? Então, assim, voltando aí para fechar, esse livro surge dessas perplexidades, né? Desses sustos que a tecnologia nos traz, desse cotidiano que a tecnologia nos traz. Então, nessa plaquete, ele fala do estômago, ele fala do primata. O primata também tinha estômago, o dinossauro tinha estômago, o estômago nos une, o estômago de alguma forma nos conecta. O estômago nos une, né? Nos conecta. Nós somos muito mais o estômago, né? Nós conquistamos pelo estômago. O estômago dói. E aí, a partir dessa plaquete, na qual eu coloco o estômago nesse lugar de centro, né, substituindo o coração, eu parto para ler mais um pouco sobre o estômago. Descubro realmente, né, que não só o estômago, mas também o intestino, existe ali uma série de ligações nervosas. Inclusive, há quem considere o estômago e todo o processo digestivo como o nosso segundo cérebro. Então, pensar no estômago, por exemplo. Então, ele vem desses raciocínios, desse pensamento. E por que não amar o estômago? Então, a plaquete, ela surge desse pensamento. E por que essa plaquete vira um livro? E por que muda o nome? Né? Porque o título era Estômago. Por que passa a ser o corpo uma foto no escuro? Em 2021, há o lançamento do telescópio James Webb. E o telescópio, eu já acompanhava muitas fotografias na NASA, através do Hubble. Só que o Hubble tinha fotografias fantásticas que pareceram obsoletas depois das fotografias do Hubble. E depois das fotografias do James Webb. Porque ele tem um infravermelho que faz com que ele veja no escuro. Ou seja, ele nos revela que existem coisas que a visão não consegue captar, porque estão no infravermelho. E ele possui uma série de espelhos que faz com que haja a capacidade de ele alcançar 18 vezes mais e de enxergar aquilo que nem o Hubble conseguia enxergar. Então, olha que incrível, ele vê corpos onde? No escuro. Corpos que antes, mesmo com a tecnologia avançada, nós não conseguíamos enxergar. Então, o corpo é uma foto no escuro, nessa perspectiva também dessa tecnologia que nos mostra a nossa limitação. A limitação, quantas coisas existem que nós não conseguimos perceber. O corpo é uma foto no escuro também, não só esses corpos celestes, mas também as estrelas, enfim, mas também no sentido de aquilo que nós não percebemos, aquilo que está invisibilizado. Você tem ideia? A luz do sol, quando nós a enxergamos, ela já saiu 8 minutos. Então, tudo que a gente vê do sol, a gente vê o passado. Quando James Webb, então, encontra uma estrela a 13 bilhões de anos-luz, ela nos mostra um passado. E a Terra ela foi formada e começou a entrar em expansão dentro desses milhões de anos-luz. Ou seja, ele pode nos revelar o início do que nós somos e que nós continuamos a expandir e expandir. Bom, então, pensando nessa perspectiva, né, de que nós somos corpos em expansão, nós somos corpos que estão ali em contínua expansão, aí eu li também um cara chamado Carl Sagan, e ele diz pra gente que nós somos poeira de estrelas. Então é possível que o James Webb capte alguma dessas estrelas de onde nós nos originamos. Isso é fantástico. Isso é algo que me fez refletir bastante, né? Então tem muitos poemas aqui no Corpo na Foto no Escuro que vão trazer justamente essas bilhões de possibilidades, né, da vida humana. Essa falta de explicação, essa coisa fantasiosa da explicação do Big Bang, né, da nossa vida em expansão constante, essa certeza incerta, essa verdade não absoluta, mas que nós confiamos para continuar, né? E obviamente que aí eu saio desse mundo, né,
parece inalcançável, parece inexplicável, para pensar também as coisas mais comezinhas. Porque diante de tanta tecnologia capaz de ver o passado, capaz de tentar explicar esse presente, nós continuamos no nosso cotidiano aplicando uma série de violências contra o outro, contra os corpos do outro. Não, mas antes de chegar nos corpos e algo mais, ainda tem uma Roland Barthes e a fotografia no meio do caminho, é isso? James Webb é, na realidade, um telescópio grande com máquina fotográfica. Né? Você chegou lá. Aí eu chego lá. Depois a gente tem os corpos e ela. Vocês imaginem eu tendo que fazer um pós-fácil desse livro. Aí eu me agarrei num pedacinho de nada e falei, eu vou ficar só aqui. Ver se você deve ter. Agora eu vou ler um trechinho do livro que justamente é esse poema do Barthes. Fala assim, Câmara Escura. No ano que nasci, Roland Barthes lançava postumamente Câmara Clara, notas sobre a fotografia, mecanismo produtor de sentidos entre a vida e a morte, como a poesia, espanto que dura e se renova inesgotavelmente. No dia que nasci, Roland Barthes morreu. Então, primeiro, a nova propulsora desse poema foi a coincidência da minha biografia com a biografia do Barthes. Eu realmente nasci no dia e no ano que ele morreu. 26 de... Na data, é no dia mesmo. Na data, é no dia mesmo. na data completa, dia, mês e ano. 26 de março de 1980. Morre ele, nasce Ele morre ele, nasce ele. E é lançado postumamente em 1980 com Câmara Clara. Então, o primeiro ponto que sempre me causou essa... as coincidências, né? Aí me causou esse espanto. Mas aí uma coisa biográfica. Quando você descobriu isso? Em que época da sua vida você descobriu isso? Há muito tempo. Desde que eu li Barthes. O primeiro que eu li Barthes foi A Morte do Autor. Sim, foi durante a especialização. Isso, durante a especialização. Então isso lá, os idos 2007, 2008, né? Então eu já sabia, quem sempre busca também, né? A biografia dos autores, dos filósofos. Então eu li sobre a biografia dele e logo identifiquei essa coincidência. Ele ter morrido de 6 de maio de 1980 e eu ter nascido justamente nesse ano. E isso até me causou mais interesse pelos Barthes. Bom, então ele tem essa questão curiosa, né? Uma curiosidade biográfica que eu trago aqui no poema. Mas o que ele tem a ver com minha reflexão sobre o fazer poético. Porque eu costumo dizer que esse livro, assim como Cãibra, que são sobre o corpo, são também sobre o corpo do poema. Porque toda poesia que eu faço, de uma forma ou de outra, também é uma maneira de refletir sobre o fazer poético. Eu parto do pressuposto de que todo poema é em si um experimento, por mais que você não esteja fazendo uma poesia experimental. Então você tem, por exemplo, determinados estilos literários que são por si experimentais, como o concretismo, né? Então eles pegam para si essa pecha do experimentalismo. Eles são de fato experimentais, é a experimentação que nos movimenta. No entanto, eu parto do pressuposto que qualquer pessoa, até uma pessoa escrever um soneto no qual ele busca originalidade, ele está também fazendo experimento. Deixa eu mudar aqui para ver se eu entendo. Então, não é que ele esteja fazendo um experimento no sentido de ser experimental, mas ele está experimentando para ver se está certo. São novas organizações das palavras, com novos sentidos das palavras, é sempre uma busca do novo, nesse sentido. Experimentando. Ou seja, toda a poesia, todo ato de escrita é uma experiência. Para gerar algo novo. Não quero fazer a poesia igual ao outro. Posso fazer a partir em diálogo, mas nunca igual. Então, se eu busco falar, por exemplo, do amor, diante de tantos poetas que já falaram do amor, eu vou buscar falar de outra forma. Eu vou buscar outra organização das palavras para falar sobre esse amor. E está aí a minha experiência, esse laboratório da linguagem. Eu parto desse pressuposto de que toda escrita é esse laboratório da linguagem, por mais que não se queira, de fato, ser experimental. Se você gera um poema dito como novo, não é uma cópia, é um poema que quer dizer algo que o outro ainda não disse, ou de uma forma que o outro ainda não disse, há aí um experimento, há aí uma experiência, há aí uma busca, né, pelo menos, por esse novo. Né?
Então, esse livro ele traz muitos poemas que tratam sobre assuntos gerais e de repente surge um poema no meio dele, né, fazendo uma autorreferencialidade. Então, todo poema desse livro eu costumo dizer que, ou de maneira explícita ou implícita, ele é metalinguístico. Então, esse corpo no escuro também é um corpo poético, né? É o corpo que se mostra e que se esconde. É um tchau escuro, né? É a coisa do aparecer, mas não aparecer de todo. Como toda arte, né? Toda arte ela não se mostra por completo. Por isso, o leitor, o contemplador da obra de arte acaba sendo também o coautor daquela obra. Também está ali para completar os seus sentidos. Ou seja, para completar suas partes obscuras, as partes que ficaram nas entrelinhas. Então, esse livro também é pensar esse poema que se faz, que se apresenta de tantas formas, com tantas ancoragens, com tantos pressupostos diferentes. Sim. Aí a gente vai para o corpo do poema, o corpo do indivíduo e o corpo do outro, que não é o outro, é uma outra. Ou pode ser o outro também, né? Depende de quem lê. Mas assim. Eu não lembro disso, é possível? Tem uns poemas em que esse outro, essa outra está neutro também? Não existe. Talvez o eu poético, né? Poético. Exatamente. O que nós temos aqui também é uma reflexão sobre a fotografia. Então, o corpo é uma foto no escuro fala também da fotografia, se escrever com luz, né, que a fotografia representa. Daí também a presença do Alan Watts e desse livro emblemático no qual ele fala sobre a fotografia. E eu vejo uma coincidência entre a definição que ele tem de fotografia com o que eu penso ser a poesia, né? Que ele diz, aqui são as palavras dele, né? Espanto que dura e se renova. Então eu penso que fazer poética está dentro desse processo de ser o espanto, né? que dura e que se renova a todo momento, a cada leitura. Então esse corpo que surge, que é também o corpo do poema, é também o corpo de uma mulher. E esse corpo da mulher já começa a surgir lá no Crânio de Nó, já começa a se revelar, não apenas como uma mulher lésbica. Ou seja, aí ela já começa o livro, né, já começa a dialogar. Entrando no que eu acabei falando lá no pós-fácil, entre o eu e o outro. Você está falando de qual corpo? O corpo do eu ou o corpo do eu? Esses corpos, eles se confundem. Esses corpos se confundem. É como uma fotografia borrada. É sempre desse tio escuro. O eu é o ela é o eu. Por isso, o I que você identificou como I comercial, né? Esse I fazendo esse amálgama entre mim e ela, né? Entre o que é esse eu e entre o que é o ela. Então, o ela que aparece no livro, biograficamente, ela existe de corpo e alma, ela existe fisicamente. Mas esse eu também existe aqui metaforicamente para representar um corpo de uma mulher amada por outra mulher, seja ela qual for. Né? Então, existe aqui no livro a presença de um amor que existe, independente das violências cotidianas que querem destruir esses corpos. Querem destruir o corpo do poema, querem destruir o corpo da mulher, querem destruir os corpos desviantes. E aí entra, né? Entrou o Barthes já entrou o Carl Sagan e entra também a Judith Butler. E aí vem das minhas leituras mais recentes, né? De 2018 para cá. Mas um pouquinho antes, acho que da UFBA para cá, né? De quando eu entrei para a UFBA para fazer doutorado para cá. Então entra, por exemplo, Vida Precária, né? Da Judith Butler. E essa reflexão sobre a precariedade do corpo, sobretudo os corpos desviados, né? Sobretudo os corpos considerados subalternizados. Né? Então não são corpos subalternos, mas corpos subalternizados. Não são corpos precários, são corpos precarizados. Então eu me identifico como uma mulher lésbica, então eu tenho um corpo duplamente precarizado. Precarizado por ser uma mulher, precarizado por estar dentro da homoafetividade, ou seja, fora da heteronormatividade. Então, meu corpo está mais vulnerável à violência, né? Mais suscetível à violência. Então, qual é a pegada? O que tem a ver dinossauro, James Webb, Hubble, isso tudo, com esses corpos precarizados? Tem a ver que
alteridade, de usar os marcadores sociais de distinção como meio de segregação, e não de convívio com a diferença, né? Não de convivência. Então o livro vem trazer também essa questão desses corpos segregados, né? E o amor vai lá e agrega. É a busca por afetos positivos num mundo cheio de afetos negativos. Eu quero fazer um movimento contrário agora. Vamos pensar que alguém vai ler o seu livro. Né? Aí pega algum, não vou agora conseguir pegar um específico, mas aí o poema ele tem a representação de um amor de uma mulher por outra mulher. Aí a pessoa vai pegar esse poema, certo? E vai fazer um uso político desse poema. Né? Só que quando você começa a falar do livro, você fala de 300 outras coisas, 3 milhões de coisas, para usar o número do poema aqui, 3 milhões de alguma coisa, não devo superiorizar, né? 3,3 milhões. 3,3 bilhões ou bilhões? Bilhões de coisas que você fala, até chegar a essa superfície mais utilizável e instrumental para a política. Né? E talvez a pessoa que leia esse seu poema pegue apenas essa última camada e instrumentalize e aproveite, no sentido da palavra, se utilize dele para uma afirmação política, afirmação de si mesmo e tal. Né? Você, como poeta, poderia ter feito só a parte de fora. Né? Mas você fez e tem todos esses 3,3 bilhões de coisas dentro, né? Eu queria que você falasse sobre isso, sobre a feitura de um poema, que pode depois ser tão emblemático no sentido de virar, por exemplo, um slogan de uma marcha. Né? Versos de poemas podem acabar virando isso. Ele se desloca e ele vai ser um slogan, um lema. Né? Que isso é muito superficial, no sentido geográfico só, viu, gente? Não estou dizendo que é superficial, mas no sentido de onde está, em que lugar está. Mas você não fez isso, você foi para a pré-história, né? Eu queria que você falasse dessa construção e de como é que funciona isso para vocês, de você está tratando de algo do nosso cotidiano e de políticas e de violências, e ao mesmo tempo você faz toda essa viagem. Como é que você se relaciona com isso em relação ao posicionamento político? Porque é um posicionamento político que tem 3,3 milhões de coisas por baixo, que não são exatamente, imediatamente ligadas a uma posição política. Perfeito. Você entendeu? Deu para entender? Não sei se eu me entendi. Entendi perfeitamente. É isso. Eu costumo dizer que o livro é um se lido enquanto livro e outro se lido as poesias de maneira avulsa, né? Essas coisas se lidam de maneira avulsa. A busca, primeiro, por colocar esse amor por ela no meio de tantos assuntos, é porque a vida funciona exatamente dessa forma. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo, o tempo todo. Né? Então, neste momento que estamos aqui à mesa conversando, existem mulheres se amando, existem mulheres sendo estudadas, existem mulheres morrendo, existem mulheres parindo, existem mulheres, enfim, executando uma série de funções, sofrendo uma série de violências e uma série de alegrias. Tudo acontece o tempo inteiro. A homossexualidade já é descoberta, né, já é sabido que acontece no reino animal de uma maneira muito espontânea. Né? Então é mais natural do que se pensa. Então um processo de desnaturalização do que é meramente cultural. Né? Nós costumamos ver casamento, costumamos ver as leis, costumamos ver elementos criados pelo homem em sociedade para organizar a sociedade, que são decisões humanas, culturais, artificiosas, como algo completamente natural, internalizado, projetado, enquanto que o que é natural, como o sexo, vira tabu. Né? O sexo entre pessoas do mesmo sexo vira um pecado.
enfim. Então nós precisamos de vários elementos na sociedade que freiam as nossas ações, como a ideia do pecado, a ideia das leis, a ideia da moral, a ideia dos costumes. E eu penso que de todas essas regras que nós criamos para tentar viver em civilização, a mulher que sofre mais com elas. E essas regras são muito sofisticadas. O pecado, por exemplo, é uma das maiores sofisticações, né? Porque ela prescinde do algoz. Porque a ideia do pecado faz com que nós mesmas nos policiemos, né? Então, eu não posso pecar, eu não vou pecar, então eu mesma me aflijo. Então, é uma ideia muito sofisticada. Se eu internalizo que aquilo é pecado para mim, e como as mulheres que se mantêm em relações abusivas para a manutenção do matrimônio, por exemplo. Então, elas se automutilam, elas se afligem justamente por estarem presas a esse tema. Mas o que isso tem a ver com a minha resposta? É porque diante de uma sociedade, como eu disse, que tem todas essas tecnologias, que já nos deu o gosto de uma ideia de progresso, e depois marchou de uma maneira tão forte para trás, né? Depois vai em marcha ré, e é uma revelação mundial isso. Mundialmente está vindo um retrocesso muito grande, né? Miller é uma aberração, Trump ganhando aí as eletivas, quase se transformando no novo presidente dos Estados Unidos de novo, né? A guerra da Ucrânia, inclusive o livro fala sobre guerras também, né? Agora a guerra não, né? O genocídio mesmo que está ocorrendo na Palestina, onde há uma discrepância de forças, onde os dois lados possuem erros, mas há uma discrepância onde civis estão sendo mortos, né? Milhares de pessoas estão sendo mortas, têm sua vida retirada desse cotidiano. Então, diante de situações como essa, se faz urgente também falar de maneira direta, também falar de uma maneira mais incisiva, de uma maneira que seja mais aberta. Eu não acho que a poesia panfletária é uma poesia negativa ou menor. Ela é uma poesia necessária no momento em que ela se faz necessária, né? Então, a poesia ela também é denúncia. Se a gente pega, por exemplo, os poemas drumondianos, ele tem prolífico, né? Tem uma série de escritas, mas ele não deixa de passar por temas muito relevantes, muito importantes, e há poemas dele que são muito mais diretos do que outros, né? Então, eu acho que esse movimento de colocar mais camadas e tirar mais camadas também vai para tentar falar de maneira mais direta, porque a poesia também, além de ser um meio de expressão, além de ser um meio de ter experiência estética, artística, né, de contemplação, de mexer com a minha sensibilidade, ela também pode ser um meio de denúncia. E essa denúncia, ela requer às vezes uma linguagem mais concreta, mais direta. Você tem poemas aqui que são do cotidiano realmente. Você tem experiências cotidianas ali no poético, né? Tem justamente uma parte chamada Pequenas Violências Cotidianas, que é justamente a descrição de uma cena que eu presenciei. É uma descrição trabalhada em versos, mas é a descrição exata da cena, né? Então, é preciso falar de tudo, é preciso falar tendo a preocupação estética, mas é preciso também saber que essa oscilação entre um trabalho mais estético e indireto pode vir conciliado com um trabalho que seja também mais direto, né? Para que o livro se abra para mais e mais pessoas, porque os temas que ele aborda são temas muito urgentes na contemporaneidade. Talvez se fosse em outro período, esses poemas não existissem ainda. Mas a era que nós estamos vivendo, esse momento que estamos vivendo, principalmente de 2016 para cá, é um momento que exige de nós urgências. E esses poemas vêm nesse caráter de urgência. Então eles tomam, é interessante que se você pega o poema isolado, ele toma esse caráter mais direto. Mas se você o lê dentro do conjunto no qual ele se apresenta, ele ganha mais camada. Escolhas, choices. Choices. Eu fui fazendo, eu coloquei o nome, né? Então, como é que eu me inspirei? Quem é que me inspira? Quando eu vou ver as imagens que o James Webb traz para mim. Então eu vejo as imagens de satélites antigos, do Hubble e do James Webb. Então,
meu Deus, quantos corpos estavam no escuro, nós não conseguimos ver. E é o que acontece cotidianamente com tantos corpos que existem na existência, né, pela classe social, pela questão racial, pela questão da escolha. Então, as conexões acontecem nessa perspectiva, né, nesses corpos múltiplos. Então, eu troco o nome estômago pelo nome como uma foto no escuro, partindo justamente dessa observação desse telescópio fantástico, com 18 espelhos, com capacidade de infravermelho, de ver o que a gente não enxerga, né? E de pensar a sociedade, quantas coisas existem na sociedade que nós não enxergamos, que nós não conseguimos perceber. Bom, então a escolha pelo nome foi esse, mas a disposição tipográfica do nome eu fui colocando no computador. Eu não gostei reto, não gostei embaixo, não gostei separado. Aí eu fui juntando e percebi interessante. E quando eu vi assim, o corpo é eu li poema, aqui ó, poema. Eu li o corpoema. Eu falei, que interessante, eu gostei dessa junção. E continuei pensando nisso. E deixei lá reservado. No primeiro manuscrito, eu acho que ele estava todo reto, já junto, mas todo reto. E aí eu fui quebrando, onde é que eu quero? O corpo, e embaixo uma foto no escuro, o corpo é uma, como é que eu quero? E quebrei, mandei assim. A fonte foi escolhida e a capa. Eu fiz uma descrição da capa. Eu falei, eu quero 2 corpos femininos, mas que as pessoas não identifiquem que são corpos femininos, que tem um tchau escuro, que é justamente esse jogo da luz e da escuridão, né? Que vai acontecendo e que só se revela o corpo na contracapa. Que aí vem nitidamente para ver com a perna, e tal, para ficar mais claro. Então eles fizeram a capa e de acordo com o que eu descrevi, mas não fui eu que a fiz, né? Não fui eu que no caso, também determinei a tipografia da fonte, mas eu falei, olha, essa letra em itálico, aquela palavra não é, e coloca junto. Então, eu gostei, eu achei que ficou bom para o meu olhar. Então, a disposição dos versos da poesia, porque isso aqui surgiu, esse título surgiu enquanto uma poesia em si, né? Era uma poesia dística, inspirada em você. Então, era um dístico. E aí, a partir desse dístico, eu fui juntando e ver o que acontecia. E quando chegou nesse formato, eu gostei, achei que ficou bom para o meu olho, agradou a minha visão. E aí, eu perguntei. E o eu e ela? O eu e ela com aquele símbolo, que é aquele I comercial, né? E junto. Eu não sei se em empresas não é junto, né? Não é junto. Ainda não é grudado. O I comercial, primeiro o I, para também ter um formato diferente. Eu fiz os testes, achei que visualmente ficou interessante. Também usei umas barras e uns pochetes em lugares que antes eu não usava e achei interessante. Isso é um processo do experimento, né? Você visualizar e ver se ficou bom. Depois eu fui refletir se ficava bom junto ou separado. Aí juntei também, achei interessante, achei que dava uma amálgama melhor. Até por falar, né, de mulheres que se amam. Então, quando a gente ama um ao outro e esse amor é correspondido, acontece um certo amálgama, né? Há uma conexão invisível. Então, veja que vira uma entidade e as pessoas tratam você como essa entidade, né? As pessoas não perguntam mais por você. Eu não gosto dessa expressão comercial. É um ritmo tão bonito. A gente não sabe, eu não consigo gravar, tem um outro nome. Eu chamo de estilizado. Vamos usar aquele estilizado. E tem eu e ela e eu. E ela e eu. É o processo, né? Sempre de troca de posições, mas que ao fim e ao cabo não geram resultados diferentes. O resultado é o mesmo. E também, obviamente, com relação ao poema, tem a questão da sonoridade. Então, em alguns momentos eu inverti, porque a sonoridade do ela final era melhor para o poema e outras, o eu final era melhor para o poema. Então, uma questão também de escolha formal, porque poesia também é música, né? Então, o trabalho com o ritmo exigiu, às vezes, que eu houvesse essa inversão, sem mudar o resultado. E me diga uma coisa, é verdade que nada é igual a ela e eu? Nada. Nada, cada corpo é único, né? E esse corpo que se amalgama ao outro corpo se transforma também em outro corpo único, né?
Cada poema é único, cada corpo celestial onde olha as estrelas e vê semelhança entre elas, todas elas são únicas, né? Inclusive a maioria das estrelas que nós vemos, elas já morreram há muito tempo. E isso é uma reflexão, né, que o livro traz também. E o que é que pode superar todas essas incertezas? Porque no fundo o livro fala de incertezas. A incerteza que o casal lésbico tem, se deve ou não andar de monogâmico. A incerteza que o casal lésbico tem, se deve ou não abrir para a sua família. Que é mais grave do que o casal de homens, porque as mulheres sofrem violências específicas. O estupro corretivo, por exemplo. Né? O estupro corretivo é um medo constante, né, das mulheres lésbicas. E assim, eu levei muito tempo. O meu percurso foi um percurso muito demorado e sofrido até eu vir aqui à frente e falar sobre isso abertamente. Então eu passei por todos os processos, tanto de homofobia quanto de auto-homofobia, né? De auto-homofobia. Porque eu mesma, né, lutando contra isso e reproduzindo a homofobia estruturalmente, né, dentro do meu processo de negação. Então escrever sobre isso para mim também é uma libertação. E também o processo de fazer com que o outro identifique aquilo enquanto violência. Então uma mulher lésbica que lê esse poema e se um dia ela pensou se podia ou não andar de mão dada e achou isso natural, ela pode, a partir dessa leitura, desnaturalizar e ver aquilo como violência, porque não parece ser. Andar de mão dada também está aí, deixa de andar de mão dada, não, isso é uma violência. A partir do momento em que casais têm que se preocupar com outras coisas, e nós temos que nos preocupar com essa miudeza, né? Essa coisa que parece tão ridícula como andar de mão dada, é porque a violência, essas mínimas, elas são as violências mais urgentes de serem combatidas, porque são dessas violências mínimas que nós vamos tolerando que surgem as violências máximas que eliminam o corpo de maneira literal, porque essas mínimas também eliminam, porque, por exemplo, você deixa de frequentar uma festa da família, você deixa de ir para um casamento. Certa vez eu fui para um casamento com Daiane, minha esposa, e nós colocamos, estava demorando muito a homilia, colocamos a cabeça assim. O padre, não foi padre, foi pastor, foi padre. Foi padre, foi na igreja.